Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a mentora Bruna do Mapa Concursos e esse está sendo o meu primeiro vídeo a ser gravado no ano de 2023 e eu fiquei pensando o que eu poderia trazer de assunto aqui para conversar com vocês e aí pensei então nas minhas resoluções, né, de ano novo, né, que vale tanto para agora para 2023 quanto para anos futuros, que a gente sempre ali na virada a gente se empolga, né, faz promessas para o novo ano, traça metas, né, sonhos para um novo ano para que a gente alcance. Então eu sei que dentro da vida de concurseiro é importante que a gente às vezes sente e faça ajustes nas nossas metas para que elas de fato possam ser executadas e nada impede, né? Esse ajuste eu estou sugerindo que vocês façam agora no início do ano, mas nada impede que ele seja feito, né, ao longo do ano e na verdade isso deve acontecer, né, para que se pare de tempos em tempos e se avalie as nossas metas, veem se elas estão adequadas à nossa realidade, enfim, ao nosso objetivo maior, tá? Então, a gente sempre traz para os alunos da mentoria que é preciso que a gente estabeleça metas seguindo essa estratégia que é a SMART, né? Então, que são 5 características que uma meta precisa ter para que ela tenha um bom caminho até, né, desde o seu planejamento até de fato a sua execução final, né? Para que ela tenha uma execução saudável, digamos assim. Então, uma meta, ela precisa ser, o S, né, é de específica, o M é de mensurável, o A é de algo alcançável, o R é de algo realista e o T é alguma coisa que tenha prazo para executar. Então, claro que no mundo do concurseiro, nossa, né, não pode determinar que a nossa meta é estudar para concurso. Não, a gente precisa fragmentar um pouco mais essa meta maior em pequenos projetos, em pequenas metas. Então, organizar a rotina, estudar X% do edital, conseguir abrir espaço na agenda para incluir mais estudo e assim sucessivamente, tá? Então, dentro da parte da especificidade, né, que é o S do SMART, a gente precisa ter então que ela seja específica. Então, é como se fosse uma missão para a nossa meta. E aí tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para responder, né, nessa etapa, que é o que eu desejo alcançar com essa meta? Por que essa meta é importante para mim? Quais são os envolvidos, né? Às vezes a gente pensa, sou eu, né? Sou eu que tenho que sentar e estudar, mas não, às vezes a gente precisa contar com o apoio de familiares, de amigos, enfim, algum apoio financeiro até. Então, tudo isso a gente precisa colocar ali na especificidade da meta. Quais são os recursos necessários para que essa meta aconteça? Então, coloca isso no papel. Depois, a questão de ser mensurável é extremamente importante. É importante que a gente consiga olhar para aquela meta ao longo do ano e ver o quanto a gente conseguiu avançar nela. Então, de preferência, estabeleça algo que tenha que possa ser quantitativamente mensurado. Então, quais são os resultados esperados em termos quantitativos com essa meta? Como eu vou saber se a minha meta foi alcançada? Quais as métricas podem ser usadas para acompanhar os resultados? Então, por exemplo, avançar X% no conteúdo do edital. Então, tu vai colocar, né, tabelar todos os tópicos que tem no edital, considerar que aquele lá é 100%, e conforme tu vai avançando nos conteúdos, né, tu consegue ter uma métrica de quantos por cento tu avançou. Então, é só um exemplo. O A, então, de ser algo alcançável. Com base no teu histórico até então, é possível atingir essa meta, esse objetivo? Então, a gente precisa ter algo que seja de fato tangível, né? Então, não adianta a gente colocar algo fora do alcançável, porque daí vem a questão né, da frustração, a gente perde motivação no meio do caminho e isso atrapalha, então, a execução da meta. Da mesma forma, a meta precisa ser realista, né, que é bem parecida com o alcançável, mas ela também precisa ser relevante. Então, quanto mais relevante é aquela meta para ti, maior tende a ser a tua motivação para executar ela, né? E então a motivação vai estar relacionada então com esse progresso na meta. Então, pensando no realista, o quão realista é o objetivo, considerando fatores diversos, como orçamento disponível, por exemplo. Mas a gente também pode pensar em falta de tempo, ou surgiu um emprego novo que mudou o horário, enfim, a gente tem que pensar nas adversidades, como a gente conseguiria
lidar com aquelas adversidades para colocar dentro de algo que se encaixe na nossa realidade. Tenho todos os recursos necessários para o alcance do objetivo, então isso é importante, a gente precisa ter um recurso básico para começar, mas também não adianta a gente ficar pensando na condição ideal para começar algo, porque senão a gente sabe que existe dentro de nós o procrastinador perfeccionista, pelo menos dentro de mim, às vezes ele existe, eu tenho que brigar com ele, que é para a gente vencer essa barreira de que precisa estar tudo perfeito para começar a executar alguma coisa. Não, a gente tem como ir aperfeiçoando no meio do caminho e melhorando esse processo, não precisa esperar a condição 100% ideal para isso. E aí depois a questão do prazo, né? É que a tua meta, então, ela tem um início e um fim, que ela tem uma programação para acontecer. Então, qual é o prazo final da tua meta? O que pode ser alcançado neste período, né? Nesse meio tempo. Então, junta ali com a parte da mensuração, para que a gente avalie ao longo do tempo o quanto se conseguiu avançar, tá? Então, essas são as premissas, então, da técnica SMART na hora de se determinar uma meta. Então, eu acho que é interessante que vocês trabalhem dentro das diferentes metas que vocês estipularam para esse ano, não só para concurso público, né, mas para as outras áreas da vida, porque a gente sabe que também as outras áreas também acabam influenciando na nossa rotina de estudos, tá? Então, só algumas sugestões, tá? Aqui é trocar, né, uma meta muito irrealista, muito ampla, algo fora do que você estava habituado a fazer, por algo que seja mais atingível para que a gente, fracionando as metas, como eu falei para vocês, fazendo mini metas, fica mais fácil da gente atingir e ficar mais motivado em seguir cumprindo do que se a gente colocar uma meta enorme, muito abrangente e não conseguir executar ou parar, não saber fazer as métricas da meta e aí acabar travando no meio do caminho, ficando desmotivado e não seguindo adiante, tá? Então, por exemplo, ao invés de prometer que vai dobrar o tempo de estudo diário, troque por uma promessa, né, uma meta de vou aumentar meu tempo de estudo em 15, 30 minutos por dia e vou ver como é que eu me saio. Fiquei bem, ok, posso continuar aumentando, mas não estabelece já começar dobrando logo de cara, porque a tendência é realmente se frustrar em algum momento do caminho, né? Ou então, como eu já mencionei antes, das condições ideais, quando eu tiver X, Y e Z condições, eu começo o estudo. Então, não, vou começar com materiais e funções gratuitas, né? Um site de questões dentro do que está gratuito ali disponível para mim. E aí, conforme eu for avançando, eu vou progredindo neste aspecto. Uma coisa que foi a minha falha durante o estudo para concurso é sempre fui bem em português na escola, né? Então vou deixar para depois. Então troca não, vou começar a resolver umas questões de português de vez em quando para ver como é que eu tô, para ver se eu preciso melhorar meu estudo, porque português, né, cobrando em concurso é bem diferente das nossas provinhas lá da escola. Então por mais que a gente ache que saiba português, na hora H ali da questão a gente às vezes se decepciona. Então troca essa meta. Outra, discursivo e simulados não são prioridades, vou focar em estudar o conteúdo teórico e depois eu penso nisso. Não, né? Vou começar a incluir uma simulação de prova dentro do meu mês, né? Ou dentro do meu bimestre. Para quem está começando agora, daqui a pouco pode esperar um pouco mais, mas comece a planejar incluir simulados discursivos, por exemplo, na tua rotina, né? Discursivo, especialmente se o teu último edital ou se os editais que tu tem interesse tem a chance, né, de ser cobrado, mas de qualquer forma sempre é bom praticar a escrita também, tá? Não só objetiva. Ou então, troque. Vou fechar todo o conteúdo teórico para me sentir seguro antes de resolver questões, por vou resolvendo questões em paralelo ao estudo para ver o que eu estou errando mais e para saber aonde eu preciso melhorar. Essa é a nossa premissa máxima do mapa, né? De ir praticando, tendo contato periódico com a matéria e usando a questão justamente para direcionar aonde precisa ser melhorado. Ou essa aqui também é uma que eu acho que muita gente deve ter prometido. Vou estudar todos os dias da semana, em todos os momentos que eu tiver ali disponível, vou organizar momentos de descanso efetivo para renovar, né, para descansar e para render mais em outros momentos do meu dia. Então, vou tirar o sábado, vou tirar um turno do domingo só para lazer, só para descanso. Então, não coloquem metas
digamos, irrealista ou não depositem grandes expectativas, porque a gente sabe que a tendência da gente se frustrar é muito grande, especialmente quando se trata de concurso, estudo para concurso, que não é algo tão prazeroso, né? Que a gente sabe que vai ter dias de altos e baixos, então a gente precisa ter uma meta que de fato seja passível, né? De coexistir junto à nossa rotina, junto ao nosso dia a dia, tá? Então, vão aplicando aí as técnicas SMART, depois se quiserem compartilhar com a gente lá nas redes sociais, está dando certo ou não, ou se quiserem estudar um pouco mais sobre a técnica antes de estabelecer as suas metas, então já fica a dica aí. E eu espero então que vocês consigam tirar um momento de reflexão para ajustar as metas de vocês. E aí não adianta só ajustar a meta, né? Então a gente precisa meter a mão na massa também e começar a executar o quanto antes, aproveitar esse início de ano, aproveitar esse gás, essa vontade de fazer diferente. Como eu já falei em outros vídeos, aproveitar que tem muito edital aí por sair esse ano, então vamos aproveitar as oportunidades e vamos começar fazendo, né, dentro do nosso possível e de forma bem organizada e bem objetiva, certo? Bom estudo para vocês por aí, um ótimo 2023 e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!